Pois bem, então nós queremos falar nessa primeira noite sobre o encontro da criatura com o Criador. Uma das mensagens que eu mais preguei ao longo da minha vida e uma das mensagens que eu mais gosto de pregar, mas agora numa nova roupagem. 2 Coríntios, capítulo 5, um dos versículos mais conhecidos dessa epístola, escrita pelo Espírito de Deus através do apóstolo Paulo, para a igreja mais pneumatizada do Novo Testamento. A igreja que tinha mais dons, mas que andava profundamente na carne. A igreja mais dotada dos dons espirituais, mas onde se encontrava o povo mais carnudo da era neotestamentária. E é por isso que você não pode confundir dons espirituais com o caráter de Cristo. Dom é uma coisa, fruto é outra. Contra o fruto não há lei. E a manifestação do dom pode sim provocar algo sobre a vida daqueles que são usados poderosamente, mas que não vivem na obediência. E escrevendo então para esse povo carnudo, que estava vivendo de modo carnal, o Espírito de Deus através do apóstolo Paulo lembra aqueles amados irmãos que já morreram e nós que estamos vivos, que assim, de agora em diante, 2 Coríntios 5,16, assim de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano, ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim. Agora, contudo, já não o conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu vou ler mais uma vez o versículo 16. O 17 todo mundo sabe de cor. Preste bastante atenção no versículo 16. Assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano, ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim. Agora, contudo, já não conhecemos mais desse modo. O apóstolo Paulo está deixando muito claro que aqueles que agora criam em Jesus, já viram a Cristo Jesus como alguém meramente carnal, apenas como o carpinteiro de Nazaré, filho de Maria com José. E a partir do momento que Cristo ascendeu aos céus, recebeu um corpo glorificado e derramou o Espírito Santo para que a igreja fosse inaugurada, aquelas pessoas de Corinto que ainda estavam andando segundo a obscuridade dos seus próprios pensamentos, não deveriam mais considerar os seus irmãos como pessoas também meramente carnais, porque quem está em Cristo, ainda que permeado por defeitos, ainda que permeados por falhas, ainda que vivendo um processo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está com calor aqui? Que mistério é esse, pastor Cristiano? Tem como abaixar a temperatura? Muito bem, é isso aí. Então, pelo ponto de vista natural, pelo ponto de vista carnal, não espiritual, o ser humano é um ser imutável. Me ajude por bondade, diga para o seu vizinho, naturalmente, você é imutável. Ou seja, aquele ditado antigo que todo mundo conhece, pau que nasce torto, morre torto. Mas isso é do ponto de vista natural. Isso era assim, até que Deus separou o tempo em antes de Cristo e depois de Cristo. Depois que Cristo pisou na terra, já não precisa mais ser assim. Porque eu sei que você sabe que Jesus era de profissão, o que mesmo? Carpinteiro. Pau que nasce torto, na mão de Jesus de Nazaré endireita. Quer uma prova?
Olhe para o seu vizinho e diga para ele: a prova sou eu. Porque quem está em Cristo não foi chamado para cuidar da vida dos outros. Quem está em Cristo foi chamado para levar a carga do outro. Porque o fardo cada um tem que carregar o seu, a cruz cada um tem que carregar a sua, mas nós devemos nos ajudar a levar as cargas uns dos outros. Posso ouvir um amém? Amém. Então só você que deve saber se você era um pau torto e agora está sendo endireitado. Porém, quando olhamos o ser humano com os olhos de Deus, com as lentes de Cristo, enxergamos que de fato é possível tornar-se nova criatura pelo poder inimitável do Espírito Santo. Amados, nós vivemos dias onde não falta revelação, aliás, onde não falta pregação, não falta explicação, mas está faltando transformação. E por que está faltando transformação? Se Cristo é o mesmo, se Deus é o mesmo, e se o Espírito Santo continua agindo sobre a face da terra. Por que será que a igreja do Senhor não experimenta hoje tanta gente transformada como nós víamos há tempos atrás? Porque tal oportunidade de transformação, ela só é possível por um motivo: por causa da longanimidade divina. Deus é longânimo, compassivo e assaz benigno. Não julgue que a promessa do Senhor é demorada, antes Ele está esperando que todos se convertam e vivam. Deus continua agindo sobre a face da terra. Deus continua manifestando a sua graça, continua manifestando a sua glória, continua manifestando o seu poder, e é por causa dessa graça, dessa glória e desse poder que você e eu podemos experimentar, nos tornar pessoas novas, mesmo vivendo num corpo velho. É possível sim, que Deus transforma aquele vizinho terrível, aquela vizinha terrível, aquele pai terrível, aquela mãe terrível. Sabe por que eu creio que é possível que Deus transforme qualquer pessoa? Porque Ele transformou a minha vida. Você só não acredita que Deus possa transformar alguém se você não experimentou e não está experimentando transformação. Porque nós somos chamados para ser testemunhas. Testemunhas do quê? Daquilo que Cristo fez, faz e está fazendo em nós e pode fazer através de nós. Quem pode levantar a mão e dar uma glória a Deus? O encontro da criatura com o seu Criador. E uma mostra, amados, dessa realidade proclamada em 2 Coríntios, está desenhada no livro do profeta Jeremias. O Antigo Testamento é a narrativa daquilo que Deus fez com o seu povo e através do seu povo, bastante parecido conosco. E o Novo Testamento tem um pouco de história, mas muito mais ensinamento que nos leva a enxergar como Deus agiu no Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento, que dava ordens que a nossa mente não consegue entender, continua no Novo Testamento dando ordens que o ser humano não consegue entender. Porque a crise humana hoje é como é que alguém que era isso, que era aquilo outro, agora pode ser santo de Deus. Quem já ouviu alguém falar isso? Olha aí o cara, era uma praga. Ora esse cidadão era metido, ora aquela pessoa era linguaruda, olha aquele outro era um adúltero, ora aquele era isso, era aquilo, e agora quer posar de santo. Quem já ouviu essa frase? Levanta a mão por misericórdia. É a realidade. Então no Antigo Testamento a crise era porque Deus mandava matar quem estava fora da vontade dele. E agora a crise no Novo Testamento é que Deus manda amar o inimigo e orar pelo perseguidor. Ou seja, para o ser humano natural é impossível aceitar a vontade de Deus. O problema nunca foi Deus, o problema somos nós.
Vamos ver o desenho de 2 Coríntios 5,17? Abra sua Bíblia, Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 18. O desenho de estar em Cristo e ser nova criatura. O que significa isso? Jeremias capítulo 18, versículo 1, diz: palavra de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias orientando: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que estava ele concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade, com o seu desejo. Então Yahvé dirigiu-me sua palavra, dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez esse modesto oleiro com sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Olhe para cá, por favor. Amados, é maravilhoso constatar que Deus não desiste nunca do ser humano. Deus não desiste nunca. Às vezes eu chego até a pensar que quem sabe ele seja brasileiro, porque olha, é muita paciência, é muita insistência, e essa é a fama do brasileiro: não desistir, não desistir nunca. Alguns partiram do Brasil achando que ele não tem jeito mais, mas como foi profetizado, há um rei sobre o Brasil. Como foi profetizado aqui, é no tempo do caos que Deus levanta os improváveis. Eu creio que antes da trombeta soar, algo indizível há de se manifestar sobre a nossa nação, porque tem muita profecia para se cumprir sobre as nossas vidas, amém? É maravilhoso constatar que Deus não desiste nunca do ser humano, nunca. O caos pode estar absoluto, o plantador pode estar tendo que malhar trigo aonde ele malhava a uva, a situação pode ser impossível de ser mudada, mas Deus está sempre pronto para agir, como já foi muito bem dito, quando Ele ouve o nosso clamor. Não há nada nem ninguém que Deus não possa moldar, que Deus não possa moldar, que Deus não possa transformar. Nos dias do profeta Jeremias, Deus já falava com o seu povo há mais de 400 anos. 400 anos falando a mesma coisa. Através do profeta Jeremias, conforme está no capítulo 25, no versículo 3, já fazia 23 anos que Deus acordava o profeta de madrugada para falar com o povo. E o povo nem aí. O povo nem aí. O povo nem aí. E eu quero te dizer nessa noite, a bondade de Deus é inesgotável, imensurável, porém, não nos priva da responsabilidade de correspondência. Diga para o seu vizinho: a bondade de Deus é inesgotável, imensurável, porém, não nos priva da responsabilidade de correspondência. Deus é bom, Ele tem poder, Ele quer fazer, mas como ministrou aqui o pastor Rafael, Ele age através de alguém, Ele age por alguém, Ele age em favor de alguém. Desde sempre, o ser humano foi chamado para participar daquilo que Deus faz. Depois de o Senhor formar o primeiro ser humano do pó da terra e soprar nele o fôlego de vida, e ele se tornar nefesh, alma vivente, o Senhor já deu tarefa para ele. O cidadão já teve a oportunidade de participar da obra de Deus.
e depois de trabalhar muito, de cumprir a sua missão, Deus disse: eu tenho como fazer isso tudo ficar melhor. Vou fazer para ele uma ajudadora, alguém que o leve a sempre se superar. Essa é a tarefa da mulher. Todo homem bem casado nunca fica acomodado, porque não tem mulher satisfeita na terra. Verdade? Não estou falando sério. A mulher sempre tem alguma coisa a mais para melhorar, sempre tem alguma coisa a mais para fazer na casa, ela sempre tem um pedido novo, ela sempre tem algo bom para a família toda. Nós, os homens, achamos que não. É porque o homem se contenta com qualquer coisa e de qualquer jeito, não é? E é por isso que o Criador disse: não é bom que esse abençoado fique sozinho. Eu vou dar para ele alguém que vai fazer com que ele se lembre sempre que ele veio do barro, que ele precisa ser vaso de barro, que ele não pode se afastar da minha presença, que ele não pode sair das minhas mãos, senão ele não dá conta, para não falar não aguenta. Vou ter que contar. Eu me lembro, graças a Deus esse tempo já passou, quando meu filho chegou na minha casa e falou: pai, beijei a fulana hoje, com 11 anos. E eu falei: você gostou, meu filho? Ah, pai, eu fiquei com um pouco de nojo, ela enfiou a língua na minha boca. Passa-se uns 3 dias, vem o meu filho de novo: pai, beijei a fulana de novo. Na primeira vez eu fiquei meio assim, mas eu fui orar, glorificando e agradecendo a Deus, porque ele beijou a Roberta e não o Roberto. Então eu fiquei só na oração. 3 dias depois: pai, beijei a fulana de novo. E aí meu filho: ah, pai, gostei dessa vez, eu também enfiei a língua na boca dela. Tá bom. 15 dias se passaram, meu filho chegou e disse: pai, eu vou terminar com a fulana, eu não aguento mais, pai. Eu chego na escola, ela está me esperando na entrada. Na hora do recreio não posso mais ficar com os meus amigos. E eu não posso mais jogar futebol, que eu tenho que ficar o tempo todo com ela. Pai, bem que o senhor fala, mulher não é fácil. Aí eu disse para ele: meu filho, o homem é 100 vezes pior. Mas vamos fazer um cálculo aqui. Você me disse que vai casar com 25 anos virgem. Então você está com 11. Se o seu prazo de validade com mulher for 15 dias, se você trocar toda vez que você terminar, quando você chegar com 25 anos, você vai poder dizer para sua esposa: olha, eu sou virgem, mas eu já chupei 200 línguas, eu bebi uns 20 litros de saliva, eu engoli trilhões de bactérias. É isso que você quer oferecer para sua esposa? Graças a Deus ele deu mais umas 2, 3 bicotadas, e já faz uns 4 anos que ele não bicota ninguém. Vaso de barro. O vaso de barro ele é ensinável, o vaso de barro ele é flexível, o vaso de barro, se quebrar, pode ser feito de novo. E eu quero fazer uma pergunta para você, porque o enganador, o pai da mentira, ele diz para você e para mim todo dia que nós não fomos chamados, que nós não fomos escolhidos, que Deus se enganou. E eu pergunto para você: foi Jeremias quem escolheu a Deus, ou fora Deus quem escolhera Jeremias? Existe evangelho só no Novo Testamento, ou a boa nova já vem desde o Antigo Testamento? Foi Deus quem escolheu Jeremias, ou foi Jeremias quem escolheu a Deus? Jeremias capítulo 1, versículo 4 diz: a palavra de Yahvé chegou a mim com a seguinte convocação: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei, te designei para a missão de profeta para as nações. Foi proclamado aqui que nós fomos escolhidos. Foi proclamado aqui que Deus nos sara para sarar, que Deus nos cura para curar, que Deus nos chama para enviar. Antigo Testamento. Novo Testamento: não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto,
e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. Quem foi que escolheu Jeremias? Deus. Quem foi que escolheu Jeremias? Deus. Mas quem tinha que pregar? Jeremias. Quem tinha que profetizar? Jeremias. Deus quem escolheu, Deus quem capacitou, mas quem tinha que trabalhar na terra era Jeremias. Deus nos escolheu, Deus escolheu a você, Deus escolheu a mim, Deus escolheu a cada um de nós, mas é nós que temos que dar frutos, nós que temos que ir. Aliás, nós vamos falar sobre isso no domingo de manhã, o caminho da frutificação. Amanhã à noite nós vamos falar sobre a identidade dos filhos, a santidade. Nessa conferência vocês vão precisar orar mais, porque eu vou pregar todas as vezes. É para celebrar os 20 anos. Vamos ter uma overdose. Quem foi que nos escolheu? Deus. Mas nós a quem temos que dar os frutos, nós que temos que ir. Meu irmão e minha irmã, nós podemos até teimar, desobedecer, porém toda a teimosia do mundo, ajuntada com toda a desobediência do mundo, não vão mudar os planos de Deus para cada um de nós. Faça assim com o seu dedo profético e diga para o seu vizinho: os planos de Deus não podem ser frustrados. Não podem ser frustrados. Pode teimar, você pode obedecer, mas vai insistir em você. Esse povo, no desenho de 2 Coríntios 5,17, foi assim que o povo continuou teimando, e como não parou de teimar, depois de 490 anos, Deus cansou de esperar, e o povo foi para o cativeiro, e quando no cativeiro, o que vocês acham? O povo mudou ou continuou teimando? Pergunta para o seu vizinho: você está mais obediente ou teimoso? Esse povo continuou teimando. Então Deus enviou um recado para esse povo através do profeta. Preste atenção, olhe para cá, por favor. Olha o recado de Deus para o povo teimoso que estava no castigo. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor, e os conduzirei de volta do cativeiro restaurando a vossa sorte. Então eu mesmo os reunirei de todas as partes da terra, para onde eu os dispersei, e os repatriarei para o lugar de onde os deportei, afirma o Senhor. Eu já estou caminhando para o final. Esse texto, amados, de Jeremias, nunca foi tão atual e fácil de entender. Mas antes de falarmos sobre isso, eu quero dizer que além de Deus não resistir, Ele também não muda. Além de Deus não desistir, Ele também não muda. Diga para o seu vizinho: quem precisa entrar na forma é você. Deus não vai entrar na sua forma e nem na minha forma. Deus não desiste nunca, mas Ele também não muda. Ele não faz concessões e tem todo o tempo do universo para esperar que nos voltemos para Ele, que caminhemos para o centro da sua vontade. Preste atenção, Deus esperou de 597 antes de Cristo
até 1948 depois de Cristo, para começar a reunir o seu povo espalhado por toda a terra. Ele esperou só 2145 anos, mais ou menos. Pergunta para o seu vizinho: será que Deus tem paciência? Olhe para cá, por favor. Às vezes você vê algumas pessoas que deveriam ser fulminadas e não são. Às vezes você olha para outras pessoas que na sua visão deveriam ser abençoadas e não são, ou ao contrário. Sabe por que acontece isso? Porque Deus não tem pressa, porque Deus não enxerga como você enxerga, como eu enxergo, como nós enxergamos. Deus esperou 2145 anos, mais ou menos, para começar a trazer o povo para o lugar de onde Ele mesmo tinha espalhado o seu povo. Deus tem tempo, Deus é atemporal, Deus é o totalmente outro, mas ao mesmo tempo Ele é Deus conosco. Diga para o seu vizinho: se você não quer ser sábio, pelo menos seja inteligente. Para de teimar, é melhor obedecer. Obedecer é melhor do que se tornar uma oferta de sacrifício vivo. Jeremias 29:14: eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor, e os conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. Então eu mesmo reunirei de todas as partes da terra para onde os dispersei, e os repatriarei para o lugar de onde vos deportei, afirma o... Pergunto, essa palavra Deus fez cumprir na vida de Israel, sim ou não? Sim. Essa guerra que nós estamos vendo lá agora, palestinos do Hamas e o povo de Israel. Por que está acontecendo essa guerra? Primeiro, porque Israel existe. Por que Israel existe? Porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Agora, como você explica que um povo que ficou pelo menos 2 milênios sem existir, e que existe há mais ou menos 70 anos de novo como um Estado organizado, pode ter tanto poder para resistir? E pode ter entre eles tanta gente com um prêmio Nobel de tudo que você possa imaginar. Por que isso? Fala baixinho para o seu vizinho: porque Deus é fiel para cumprir suas promessas. E a promessa de Deus é: quem está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. No mundo espiritual está tudo pronto. Agora nós precisamos absorver essas verdades divinas e nos tornar na terra aquilo que nós já somos diante dele. E meu irmão, minha irmã, se Deus tem todo o tempo do universo e é tão caprichoso para que se cumpra a sua vontade, que tipo de atitude te ajudaria a acelerar os processos de Deus na nossa vida? Se Ele é exigente e caprichoso, que atitude eu devo tomar para que esses processos sejam acelerados na minha vida? Nós falamos que o primeiro ser humano foi feito do que mesmo? Do barro. E Deus soprou nele o Espírito, e ele se tornou alma vivente. E aqui nós vemos o Jeremias, mais uma vez acordando de madrugada, e Deus dizendo para ele: assim como o vaso de barro nas mãos do oleiro, é toda a nação de Israel nas minhas mãos. E o apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, diz: quem está em Cristo é um vaso de barro nas mãos do Espírito Santo, e pode ser feito nova criatura, mesmo já sendo velho. E aí eu pergunto: que tipo de vaso você decide ser ao se encontrar com Deus? A criatura encontrando com o seu Criador. Essa história a maioria já conhece. Em 1973, a minha mãe disse para o meu pai: paralisia infantil é só o Deus dos crentes que cura. Paralisia infantil é só o Deus dos crentes que cura.
e contou-me a minha mãe, em 1996, voltando das férias da faculdade, que ela me pegou no colo, ficou na porta da tenda, porque era católica roxa, filha de benzedor macumbeiro, então ela nem entrou na tenda, ela ficou na porta, e lá do altar, o missionário falou, tem uma mãe aqui, que disse na sua casa, vou levar meu filho na igreja dos crentes, porque o Deus dos crentes faz milagres, traga seu filho à frente. Conta minha mãe que ela me levou à frente, o missionário orou por mim, e ela me colocou no chão, e eu comecei a correr dentro da tenda, e ela me pegou no colo, e o missionário me ungiu com óleo, e disse para minha mãe, Deus está separando seu filho hoje para ser pregador do evangelho. Porém a minha mãe, mesmo tendo recebido um milagre tão glorioso, demorou 30 anos para se entregar a Jesus e ser batizada. 30 anos depois desse milagre maravilhoso, é que ela se entregou para Jesus, e aí foi batizada lá na piscina da casa do meu tio Ivan. Foi meu tio que batizou, se fosse eu tinha esperado uns 2 minutos. A minha pergunta é, que tipo de vaso ela foi, quando teve esse encontro poderoso com Deus? Que tipo de vaso? Que tipo de vaso? A minha mãe está aí. Eu acho que está, né? Eu abracei ela, mas não sei. De repente foi arrebatada, cadê? Está lá, não foi arrebatada ainda. Que tipo de vaso? Ela foi, ó, não é mais. Foi. Recebeu um milagre glorioso. Recebeu uma profecia poderosa. Viu a profecia se cumprir, mas ainda assim demorou para se entregar para Cristo. Que tipo de vaso foi a minha mãe? Foi vaso de concreto. Sabe como é o vaso de concreto? Por mais maravilhas que veja e receba, não pode ser transformado. Esse não foi o único milagre na vida da minha mãe. Minha mãe é recordista de milagres. Meu irmão número 3, meningite bacteriana, em 1974, não tinha o que fazer. Ela fez uma promessa para o Santo Antônio, mas Deus estava ouvindo, e Deus resolveu operar em favor dela, porque o Antônio não faz nada para ninguém, coitado. Se ele fizesse alguma coisa, Campo Grande não seria capital nacional do divórcio. Que quem que é o padroeiro de Campo Grande? O Santo Antônio, que já morreu e não ressuscitou e não pode ouvir ninguém. Essa é a prova que tem tanto divórcio nessa cidade. O menino foi curado de meningite bacteriana. O filho número 5 teve hidrocefalia. A cabeça ficou retangular. Caía para cá, caía para lá. Através da fé da minha mãe, o rapaz foi curado. Mas a minha mãe continuava um vaso de concreto. Pergunta para o seu vizinho, tem alguma semelhança com você, querido? Você tem alguma parte de vaso de concreto? Então, para concluir, vamos falar de só mais 2 tipos de vaso. O vaso de cristal. Todo mundo quer ser vaso de cristal. Mas eu digo para você que quando se trata de ser trabalhado por Deus, ser vaso de cristal é a maior desgraça que o ser humano pode experimentar. Porque o vaso de cristal ele não é flexível, ele não é maleável, e quando ele sofre algum tipo de ação transformadora, ao invés de se lançar nas mãos de Deus e aproveitar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, o vaso de cristal resiste à ação divina. Porque se ele não enxergar que é Deus, se ele não for avisado que é a mão de Deus, se Deus não usar 10 pessoas para confirmar que quer que ele perdoe, ele não perdoa. Está escrito que quem é fiel, mesmo na prova, consegue se segurar, consegue ter paz na hora da provação, mas ele tem que perguntar 3, 10, 15 vezes se dízimo está na Bíblia ou não. O vaso de cristal é aquele que se trinca todo, que passa uma vida inteira na igreja do mesmo jeito, sempre reclamando, sempre murmurando, não se dando bem com ninguém.
Não, eu sou do bem, eu sou uma boa pessoa. O problema é o outro. Mas tem alguém que se dá bem com você? Não, mas aqui não tem ninguém que presta nessa igreja. A única pessoa que presta aqui sou eu. E Jesus? Jesus eu não conheço não. Quem que é Jesus? É verdade, não conhece mesmo. Porque se conhecesse o tal de Jesus, se daria bem, até com quem não presta para nada. Porque Jesus caminhou com Judas até o final. Então o vaso de cristal é esse, que por qualquer coisa se trinca todo, passa uma vida inteira do mesmo jeito, reclamando, murmurando e não se dando bem com ninguém. Esse é o vaso de cristal. Tem um outro vaso antes de chegar no de barro, que é o último. É o vaso sagitário. Você acredita que tem cristão que faz 30 anos que está na igreja e ainda acredita em signo? Esse é o legítimo vaso sanitário. Aceita tudo, tudo está bom, todos são bênção, tudo tanto faz, porém, entra ano e sai ano, a criatura continua a mesma. Não muda nada, não cresce nada, não dá fruto nenhum, nem fede e nem cheira. Me ajude, nós estamos caminhando para o arrebatamento, não para o final. Com todo respeito, vire para a pessoa que está do seu lado. Fala, querido, com quem você se identificou mais? Vaso de concreto, que nem era a dona Nadir? O vaso de cristal? Ou o vaso sanitário? Com quem você se identificou mais? Então vamos para o tipo de vaso que Deus quer que todos nós sejamos. O vaso de barro. É o tipo de vaso que a minha mãe é agora, graças a Deus. O vaso de barro passa por um profundo processo de purificação, através do qual vai se livrando das excentricidades da prepotência e das obras da carne. As obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. O vaso de barro, ele pode até ter experimentado tudo isso, mas por ele ser de barro, Deus pode trabalhar na vida dele e purificá-lo e limpá-lo de tudo isso. O vaso de barro não foge das lutas da vida, pois sabe que precisa passar pelo fogo. Quem lembra daquele irmão chamado Lázaro? Não era o irmão da Maria e da Marta, não. O Lázaro lá da Bahia. Aquele que cantava, vou passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus. Esse é o vaso de barro. O vaso de barro sabe que Jesus aprendeu tudo que aprendeu, cresceu tudo que cresceu, andando pela escola do sofrimento. Cristão pós-moderno não existe sofrimento mais. Isso é um engano, irmãos. Isso é um engano. Mas a vida cristã é só sofrimento? Não, é de glória em glória. Não é só sofrimento. Só sofrimento é para vaso de concreto, é para vaso de cristal, é para vaso sanitário, mas nós somos vasos de barro. O vaso de barro se deixa modelar pelas mãos do oleiro, e assim ele vai crescendo dia após dia. As intempéries dessa vida trabalham para nos fazer duros, enrijecidos, vasos que vão se petrificando. Mas Jesus diz, quem beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Irmãos, irmãs, tem um rio instalado dentro de nós, a fim de que nós sejamos sempre vasos flexíveis.
o nosso barro tem que estar sempre mole, e nós devemos estar todos os dias das nossas vidas nas mãos do oleiro, porque o oleiro, ele vai trabalhando em você, ele vai trabalhando em mim, ele vai trabalhando em nós, ele vai agindo nas nossas vidas, para que as pessoas da terra nos confundam com o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo de Nazaré. Você poderia levantar a mão para o céu e dar um glória a Deus? A vontade de Deus é que, se você, que já foi vaso de barro, tornou-se vaso de concreto, de cristal ou sanitário, volte a ser o barro flexível nas mãos do Deus, Criador dos céus e da terra. Quero convidar você para ficar de pé. E eu quero orar por você. Por você que quer dizer para Deus nessa noite: Pai, longe de mim vaso de concreto, longe de mim vaso de cristal, longe de mim vaso sanitário. Senhor, eu quero viver como um vaso de barro. Pai, algumas partes da minha mente, do meu corpo, meu coração, Pai, às vezes fica meio petrificado, mas eu quero que essa água do rio da vida jorre sobre mim, porque eu quero viver a santidade que o Senhor tem para a minha vida, porque está escrito que sem santidade ninguém vai poder te ver, e eu não quero estar cheio de ciscos, cheio de lixos, cheio de trincas. Eu quero todos os dias experimentar a tua mão agindo sobre a minha vida. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Pai, nós estamos, Senhor, diante da tua santa presença, desde o prelúdio, do primeiro cântico, a tua graça veio sobre nós. Nós recebemos ministrações poderosas aqui nessa noite, testemunhos genuínos daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor pode fazer, e daquilo que nesses últimos dias da igreja sobre a face da terra, o Senhor vai continuar fazendo. Pai querido, vivendo nesse tempo onde nós temos acesso a tantas pregações, acesso a tanta informação, mas nem sempre, ó Deus, vivemos debaixo da tua revelação. Em nome do Senhor Jesus, que cada palavra ministrada aqui nessa noite seja transformada em revelação do Senhor para cada um de nós. Deus, que a obra que o Senhor tem feito na vida do pastor Joel e da sua esposa, do pastor Rafael da sua esposa, do pastor Flávio e da sua esposa, o Senhor também faça em cada um de nós. Pai de amor, Deus de poder, nós engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é longânimo, compassivo, assaz benigno, e eu suplico que o Senhor convença cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui estão, que o Senhor jamais desistirá de qualquer um de nós, mas antes, pelo contrário, todos os dias o Senhor, através do teu Espírito Santo, tem trabalhado nas nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, conceda para cada um dos meus irmãos esse desejo, essa ânsia, ó Deus, essa decisão de ser vaso de barro nas tuas mãos. Pai querido, em nome de Jesus, nós não queremos ser quebrados, nós não queremos chegar a esse ponto de necessitar sermos, ó Pai, triturados. Nós queremos ser trabalhados pelas tuas mãos. Por isso nos ajuda, Pai, a nos tornarmos obedientes. Nos ajuda, Senhor, a nos inclinarmos, ó Deus, para o teu querer. Nos ajuda, Pai, a amarmos uns aos outros como o Senhor tem nos amado, a levarmos a cargas uns dos outros como o Senhor tem nos fortalecido para suportar as nossas. Em nome de Jesus de Nazaré, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, dá-nos a graça de vermos a tua boa e poderosa mão prevalecendo sobre nós, a fim de que a nossa parentela te enxergue através das nossas vidas,
que as áreas das nossas vidas, ó Pai, que estão engessadas, que as áreas das nossas vidas que estão trincadas, que as áreas das nossas vidas que nós perdemos a sensibilidade, sejam restauradas nessa noite, em nome de Jesus de Nazaré. Que aquilo que está no teu coração, Pai, se concretize em nós, que assim como o Senhor chamou a Jeremias, antes de formá-lo no ventre da sua mãe, o Senhor também chamou a cada um de nós, e que em nós então, se faça tudo aquilo que está no teu coração. É a minha oração, Pai, com a tua igreja, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém.